Eu não queria ouvir isso. Não estava tentando bisbilhotar, mas, às vezes, a verdade encontra você, esteja pronto ou não. Era uma noite de sábado, e estávamos com companhia. Eram os amigos e a família dela, pessoas com quem ela parecia estar mais à vontade do que comigo. Eu estava na cozinha, lavando os pratos, ouvindo um pouco da conversa que vinha da sala de estar. Eles estavam rindo, uma daquelas risadas que parecem explosivas, como se você estivesse de fora de uma piada. E então eu ouvi a voz dela: ele não consegue agradar a ninguém. Não foi só o que ela disse, mas como disse. Aquela maneira leve e casual, como se fosse uma verdade que todo mundo reconhecesse, como se fosse óbvio para todos na sala. A risada que veio depois foi alta, genuína e compartilhada, como se todos concordassem. Eu nem sei do que estavam falando antes, talvez fosse algo pequeno, como eu ter esquecido de comprar o café certo ou não ter consertado a pia do banheiro na semana passada. Talvez fosse algo maior, como eu nunca ter dado um presente que ela realmente gostasse, ou como eu não fui romântico o suficiente, ou como eu nunca fiz ela se sentir do jeito que ela queria. Mas não importava, a mensagem estava clara. Fiquei lá, segurando a borda da pia, esperando que ela fosse dizer que estava brincando, tentando suavizar as coisas. Mas ela não fez isso. Continuou falando, passando para outro assunto, como se aquelas palavras não tivessem me atingido, como um tapa na cara. Eu não estava com raiva, pelo menos não no começo. A primeira coisa que senti foi humilhação, uma humilhação que queima de dentro para fora. Eu me senti pequeno, como se tivesse sido reduzido a nada na frente de pessoas que já me viam como menos do que eu pensava que era. E aí eu percebi algo. Isso não era novo. Não era a primeira vez que ela falava de mim assim. Comecei a pensar nos momentos passados, relembrando comentários pequenos, piadas sarcásticas, o jeito que ela revirava os olhos quando eu falava, o jeito que ela suspirava quando eu não entendia as coisas direito. Isso estava acontecendo há muito tempo, eu só não tinha percebido antes. Eu não era o parceiro igual aos olhos dela, eu era uma piada. Deixei a conversa seguir enquanto eu estava ali em silêncio. O riso desapareceu no fundo, e eu já tinha terminado de lavar os pratos, mas não movi minhas mãos. Elas estavam apoiadas no balcão, segurando com mais força do que o necessário. Eu podia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos. Passei anos me esforçando para fazer ela feliz, para ser o suficiente. Eu acreditava que, se eu tentasse mais, ela me veria de outra forma. Se eu fizesse mais, ela me amaria mais. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Ela não viu meu esforço, nem meus sacrifícios. Ela viu um homem que nunca se importou, um homem que ela podia zombar na frente dos amigos e da família, sem pensar duas vezes. E foi aí que algo dentro de mim mudou. Eu não ia discutir com ela, não ia confrontá-la na frente de todos e exigir um pedido de desculpas. Eu não ia fazer uma cena. Isso seria o velho eu, aquele que sempre tentava consertar tudo para provar que eu valia alguma coisa. Em vez disso, tomei uma decisão. Eu estava cansado de tentar agradá-la. Fiquei sentado o resto da noite como um fantasma na minha própria casa. Respondi quando falavam comigo, assenti nos momentos certos, mas eu não estava realmente ali. Minha mente estava em outro lugar, relembrando coisas que eu tinha enterrado por anos. Mais tarde naquela noite, quando os convidados foram embora e a casa ficou quieta, eu estava deitado na cama, olhando para o teto. Ela adormeceu rápido, como se nada tivesse acontecido, como se a noite tivesse sido normal. Mas, para mim, tudo era diferente. Aquelas palavras, tão casuais, tão sem esforço, tinham aberto uma porta que eu não queria abrir. Era uma porta cheia de momentos que eu tinha ignorado, desculpado, convencido que não eram tão ruins quanto pareciam. Comecei a lembrar. Lembrei de aniversários em que planejei surpresas, só para ela suspirar e dizer: "Você realmente achou que eu iria gostar disso?" Lembrei de tentar cozinhar para ela uma vez, e ela dar uma mordida, fazer cara feia e empurrar o prato para longe, sem dizer uma palavra. Lembrei de me vestir para um encontro raro, me esforçando, e ela olhar para mim e dizer: "É isso que você está vestindo." Cada memória surgiu como um flash, como um filme de todos os momentos em que me senti menos neste casamento.
E, mesmo assim, continuei tentando. Lembrei da primeira vez que a ouvi reclamando de mim para as amigas. Não foi tão direto quanto naquela noite, mas a mensagem era a mesma. Eu ignorei isso, dizendo a mim mesmo que as pessoas às vezes desabafam, e que isso não significava que ela não me amava. Eu disse isso para mim mesmo muitas vezes, acreditando que as críticas dela vinham de um lugar de querer que eu fosse melhor, que a frieza na voz dela não era intencional, que o jeito como ela nunca parecia satisfeita não era sobre mim, mas sobre algo que ela estava lidando. Eu reescrevi a verdade tantas vezes, só para tornar tudo mais suportável. Mas, sentando lá, com minha mente repetindo cada momento que eu tinha deixado passar, senti algo mudar. Eu passei tanto tempo tentando agradá-la, pensando que, se eu fizesse mais, se eu fosse melhor, ela finalmente me veria do jeito que eu sempre a vi. Mas naquela noite, eu finalmente entendi algo. Nunca foi sobre o que eu estava fazendo errado, mas sobre o fato de que nada que eu fizesse seria suficiente para ela. Na manhã seguinte, eu acordei me sentindo diferente. Não mais leve, não livre, mas ciente. Ciente de uma maneira que eu não tinha sido antes. Por tanto tempo, minha vida girou em torno de fazê-la feliz. Cada decisão, cada pequeno ato, cada palavra que eu dizia, era cuidadosamente medida contra como ela poderia reagir. Ela ficaria irritada? Ela ficaria desapontada? Ela me criticaria? Eu aprendi a me ajustar, a me adaptar, a antecipar. Era como viver em uma casa com pisos irregulares. Eu me acostumei tanto a andar com cuidado que esqueci como era andar normalmente. Mas agora, eu não sentia mais vontade de andar com cuidado. Eu não fiz um grande anúncio. Não sentei ela e disse, cansado de tentar agradar você. Isso não era necessário. O que eu fiz foi muito mais simples. Eu parei. Eu parei de sair do meu caminho para buscar a aprovação que nunca viria. Naquela manhã, ela entrou na cozinha enquanto eu preparava o café. Normalmente, eu perguntaria se ela queria um pouco. Mas dessa vez, eu não queria. Eu só servi a minha xícara e me sentei à mesa. Ela parou por um segundo, esperando, como se esperasse que eu oferecesse. Quando eu não ofereci, ela fez um pequeno som e preparou o dela. Foi algo pequeno, quase nada, mas parecia a primeira rachadura em uma represa. Mais tarde, ela me pediu para pegar algo na loja. Eu tinha outros planos, coisas que eu queria fazer para mim. Pela primeira vez, eu teria deixado tudo para fazer o recado, para evitar um argumento, para impedir que ela susse e balançasse a cabeça para mim como se eu fosse uma decepção. Mas dessa vez, eu simplesmente disse, não posso. Eu disse que tinha coisas para fazer. Ela piscou para mim, como se não tivesse ouvido direito. Você não pode? Perguntou. Não, hoje não, eu respondi. Ela zombou, murmurou algo baixinho e foi embora. Eu esperava me sentir culpado, porque esse era o padrão. Eu dizia não, ela reagia e a culpa me consumia até eu ceder. Mas dessa vez, não havia culpa, apenas alívio. Eu passei anos me explicando demais, dando desculpas, justificando meus limites, como se eu precisasse de permissão para tê-los. Mas qual era o sentido? Ela nunca me deu o benefício da dúvida, nunca tentou ver o meu lado. Por que eu estava me esgotando tentando ser compreendido por alguém que não tinha interesse em me entender? Então, eu parei de explicar. Se eu não queria fazer algo, eu simplesmente não fazia. Se ela fazia um comentário sarcástico, eu não discutia, não tentava provar que ela estava errada. Eu apenas deixava as palavras no ar até que ela percebesse que eu não reagiria. Se ela reclamava de mim para as amigas, eu não ficava sentado lá absorvendo tudo como uma esponja. Eu não tinha intenção de ser cruel, não estava tentando me vingar ou jogar contra ela. Eu só estava farto de passar anos me dobrando por alguém que nunca me encontrou no meio do caminho. No começo, ela não percebeu. Estava tão acostumada comigo, me acomodando aos seus humores, aos seus desejos, às suas expectativas, que a mudança não foi registrada imediatamente. Mas então, pequenas coisas começaram a se acumular. Eu parei de preencher o silêncio quando ela suspirava dramaticamente, esperando que eu perguntasse o que havia de errado. Parei de me desculpar por coisas que não eram minha culpa.
Parei de sair do meu caminho para deixá-la confortável às minhas próprias custas. Eu não discutia, não explicava. Eu só me retirei do jogo que estava jogando sem saber por anos. Foi quando ela percebeu. Começou com pequenas provocações. Você tem agido estranho ultimamente. Tem algo errado com você. Você está diferente. No começo, acho que ela pensou que era algo temporário, como se eu estivesse de mau humor ou chateado com alguma coisa, esperando que ela perguntasse. Mas eu não estava esperando nada dela mais. E isso a incomodava. Ela começou a me testar, jogando pequenas farpas para ver se eu reagiria. Você nunca faz nada certo. Você estaria perdido sem mim. Deus, você é impossível. Antes, eu teria tentado provar que ela estava errada, tentado convencer ela de que eu era bom o suficiente, que eu valia alguma coisa. Mas agora, eu não fazia mais isso. Eu apenas olhava para ela, deixava as palavras ficarem ali, e seguia em frente, como se não significassem nada, porque não significavam mais. A primeira vez que fiz isso, apenas olhei para ela e fui embora. Eu vi algo passar no rosto dela. Não era raiva, não era frustração, era incerteza. E foi aí que eu percebi algo. Ela sempre esteve no controle, mas não através da força ou de comandos diretos. Ela me controlava através das expectativas. Ela me moldou ao longo do tempo, me desgastando como a água contra a pedra, até que eu me tornei alguém que nunca questionava, nunca empurrava para trás, nunca existia fora do que ela precisava que eu fosse. Mas agora, aquela versão de mim se foi. E ela não sabia o que fazer com isso. Eu podia vê-la lutando para tentar recuperar o controle da única maneira que ela sabia, brigando por nada, criticando coisas que não precisavam ser criticadas, fazendo comentários improvisados para tentar me fazer reagir. Mas eu não estava mais brincando. E isso a assustou, porque pela primeira vez, eu não tinha medo de perdê-la. Ela tentou de tudo. Quando suas táticas habituais pararam de funcionar, ela mudou de estratégia. No começo, ela aumentou o sarcasmo, fez mais comentários passivo-agressivos, tentou testar se eu iria quebrar, mas eu não quebrei. Fiquei calmo e não dei a ela a reação que ela estava acostumada. Foi quando ela começou a entrar em pânico. Eu percebi nas pequenas coisas, como ela ficava esperando quando eu não respondia imediatamente, como me observava esperando que eu me importasse, como eu costumava fazer. Ela queria que eu discutisse, que lutasse para provar que ainda queria sua aprovação, mas essa versão de mim já tinha ido embora. Então veio a raiva. Uma noite, eu estava sentado no sofá, mexendo no meu telefone, completamente despreocupado. Ela estava andando de um lado para o outro, bufando baixinho, e eu podia sentir a tensão aumentando. Eu sabia o que estava por vir, antes mesmo que ela dissesse: "Você nem se importa mais, não é?" Eu olhei para ela. Eu poderia ter dito muitas coisas, poderia ter negado, tentado acalmá-la como costumava fazer. Eu poderia ter fingido só para manter a paz, mas eu não fiz. Eu simplesmente disse que era isso. Sem discussão, sem justificativa, apenas a verdade. E foi quando tudo se quebrou. Ela perdeu o controle, não de uma forma violenta, mas de uma forma que me mostrou que ela finalmente percebeu que não tinha mais controle sobre mim. Ela jogou todas as acusações que conseguiu pensar sobre como eu era frio, como eu tinha mudado, como eu era egoísta, distante e diferente. Você não é o homem com quem me casei. Isso me fez parar, porque, pela primeira vez em muito tempo, eu olhei para ela e concordei. Não, eu não sou, eu disse a ela. E não era. Eu não era mais o homem que passava a vida tentando agradá-la, que se sacrificava para tentar fazê-la feliz. Eu não era o homem que engolia minhas próprias necessidades só para evitar conflitos. Eu não era mais a versão dela de mim, e eu acho que isso a assustou mais do que tudo, porque ela finalmente entendeu. Eu não tinha medo de perdê-la, mas ela tinha medo de perder o homem que controlou por tanto tempo. Ela não aceitou bem. Depois daquela noite, depois que eu disse a ela que não era mais o homem com quem ela se casou, algo entre nós se quebrou. A ilusão que eu estava segurando por anos se foi. No começo, ela tentou agir como se nada tivesse mudado. Ela acordava e fazia as coisas esperando que eu voltasse à linha.
Ela fazia pequenos comentários, tentava me provocar para ver se eu reagiria. Eu não reagi, e foi aí que o silêncio começou. Ela parou de tentar me provocar, parou de tentar falar comigo de qualquer forma. Nossa casa, que antes estava cheia de tensão, agora estava cheia de outra coisa, distância. E eu estava bem com isso. Pela primeira vez em anos, eu não estava constantemente à beira de um ataque, esperando pela próxima crítica, o próximo suspiro de desaprovação, o próximo momento em que eu sentiria que estava falhando. Eu não estava mais falhando, porque eu não estava jogando o jogo dela. Eu não tinha mais nada a provar. Então, uma noite, ela finalmente disse, e daí? Agora, eu olhei para ela do outro lado da sala. Ela estava com os braços cruzados, sua expressão cautelosa. Essa não era uma pergunta sobre o jantar, ou o fim de semana, ou algo trivial. Era maior. Ela sabia, e eu também sabia. Eu respirei fundo. Não sei, eu admiti. Mas sei que não vou voltar a ser como as coisas eram. Ela me olhou fixo por um longo tempo. Eu vi algo passar pelo rosto dela. Talvez arrependimento, talvez realização, talvez só medo, porque ela finalmente entendeu. Eu estava farto, não apenas das discussões, não apenas da necessidade constante de me provar. Eu estava farto de ser alguém que eu não era só para manter algo que nunca foi realmente inteiro em primeiro lugar. Eu não sei o que ela esperava que eu dissesse. Talvez ela pensasse que eu perguntaria se poderíamos consertar as coisas. Talvez ela pensasse que eu diria que ainda queria esse casamento. Mas eu não queria, porque eu não queria isso. Não do jeito que tinha sido, não do jeito que sempre seria. E eu acho que, no fundo, ela também não queria. Nós terminamos muito antes de eu parar de tentar. A diferença agora era que eu sabia. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda muito. Eu selecionei 2 outros vídeos para você, que tenho certeza de que vai gostar. Sinta-se à vontade para clicar neles. Eu estarei esperando por você na próxima história. Até breve.